Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com você é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse sabadão, dia 3 de janeiro. Vamos aqui para a edição de hoje. Hoje é edição mais express, tá, galera? Eu tô bem atarefado hoje, né? Hoje tem bastante coisa para eu fazer. Daqui a pouco tem rodada da NFL, rodada da NBA começa mais cedo hoje também, né? Começa às 7 com Minnesota e Miami Heat. Bom jogo, inclusive, vale a pena assistir. Eu tenho que gravar hoje também a atualização da corrida pro MVP. Enfim, tem muita coisa para fazer. Eu acordei atrasado também, porque ontem eu dormi mó tarde. Os jogos terminaram tarde pra caramba, né? Lakers até me fugiu o nome. Lakers e Memphis e Thunder e Warriors, né? Terminaram tarde. Então, cara, hoje vai ser uma edição daquelas mais, né? Mais rapidinho. Não vai ter nem musiquinha de abertura. Eu sei que muitos adoram a musiquinha de abertura. Tem muitos que não gostam também, né? A musiquinha de abertura, ela é bem divisiva entre vocês. Mas para aqueles que não para aqueles que gostam, eu peço desculpa, mas hoje não vai ter. E para aqueles que não gostam, tá aí, ó. Tá satisfeito, canalha? Enfim. Mas amanhã vai ter uma edição normal, com musiquinha e tudo. Amanhã a gente volta ao normal. Hoje vai ser uma edição realmente mais rapidinha. Eu tenho que entregar esse Swish TV Show em menos de meia hora. Menos de 25 minutos eu tenho que entregar. Então hoje vai ser, ó, pau na máquina. Antes de começar, né? Antes de começar a falar sobre os jogos de ontem, eu só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar uma conferida nas promoções da Centauro. Centauro sempre com promoções maravilhosas para vocês, né? Com preços incríveis em camisas, em tênis, em meias, em jerseys de NBA, em jerseys de basquete no geral. Inclusive tem umas jerseys da seleção brasileira de basquete, que é coisa linda. Então, Centauro sempre com uma gama absurda de opções. E usando o cupom SWISH10, você garante 10% de desconto nas suas compras. Então aproveita, vai lá na Centauro, dá uma conferidinha. E vambora, né, cara? Vambora, vamos começar aqui. Roda a vinheta e aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Bora! Beleza, rapaziada, vamos aqui então. Deixa eu botar aqui na tela. Ó, vamos lá, pessoal. Começando aqui com a vitória do Spurs para cima do Indiana Pacers, né? O Spurs sem Victor Wembanyama viajou para Indianápolis para encarar o Pacers e conseguiu mais uma vitória, né? Jogando fora de casa, San Antonio venceu por 123-113. Mais uma ótima atuação coletiva de San Antonio, né? Vale destacar especialmente os jogos que De'Aaron Fox e Dylan Harper fizeram, né? De'Aaron Fox 24 pontos, Dylan Harper 22, né? Jogaram muito bem os dois. O Stephen Castle também fez um jogo muito bom de 19 pontos e 8 assistências. A trinca de armadores do Spurs brilhando contra a Indiana. San Antonio que chegou à sua 25ª vitória na temporada, campanha de 25-9. Campanha excelente. E essa foi a 10ª vitória do Spurs nos últimos 12 jogos, hein? O Spurs respondendo bem aquelas duas derrotas que teve depois da rodada de Natal, né? Perdeu para Jazz e para Cleveland. E respondeu bem, vencendo o Knicks, né? Prime time ali no ano novo. E vencendo ontem o Indiana Pacers. O Wembanyama que pro próximo jogo contra o Blazers tá listado como questionável. Então pode ser que o Wemby volte já no próximo jogo, o que é maravilhoso, né? Porque quando ele machucou o joelho contra o Knicks, a sensação era de que ele tinha sofrido uma lesão bem séria, né? Hiperextensão e tal, mas parece que não deve perder muito tempo. Pro próximo jogo, talvez o nosso gravetão francês já esteja de volta, tá? Então, ótima vitória de San Antonio. Outro francês, né? Só que no caso, que jogou ontem foi o Alex Sarr, né? O Alex Sarr foi o grande destaque da vitória do Wizards contra o Brooklyn Nets. 19 pontos e 4 tocos pro Alex Sarr, que vem fazendo uma temporada muito boa e que ninguém tá vendo, né? Porque ele joga no Wizards, mas a temporada dele é muito boa, cara. A temporada do moleque é boa, tá mostrando muita evolução em relação ao ano passado.
Tô gostando bastante de ver ele. E o Wizards vem acumulando algumas vitórias, né, cara? Recentemente conseguiu aquela vitória contra o Bucks, né, com o game winner do McCollum, né? Foi no ano novo, né? Foi na virada, não foi? Foi na virada. Foi na virada. E ontem, cara, boa vitória contra o bom time do Nets. Essa foi a 6ª vitória do Wizards nos últimos 10 jogos, a 9ª na temporada. Olha o Washington Wizards, hein? Olha o Washington Wizards. Já o Brooklyn sofreu mais uma derrota, 22ª derrota do Brooklyn na temporada, a 9ª como visitante, tá? Destaque do Nets foi Darryl Sharp, 14 pontos e 9 rebotes. O Brooklyn que tá numa sequência de derrotas, né? Acho que foi a 3ª derrota seguida de Brooklyn, se não me engano. Acho que foi. Bom jogo do Wizards, boa vitória do Wizards, grande atuação de Alex Sarr. Aí a gente teve, né, um dos melhores jogos de ontem, que foi Cavaliers e Denver Nuggets, né? O Cavaliers jogando em casa venceu o Denver Nuggets por 113-108. Foi um jogo bem equilibrado, né? Denver mesmo totalmente desfalcado, fez jogo duro, competiu pra caramba. O Jamal Murray fez um grande jogo, 34 pontos pra ele, comandando o ataque de Denver. O Peyton Watson também fez um jogo muito bom, tá? Mas no fim, a defesa do Cavs brilhou no último quarto, né? O Cavs conseguiu limitar Denver a só 11 pontos no último período, coisa que é difícil, né? Denver tem o melhor ataque da temporada. E mesmo desfalcado, o ataque de Denver ainda é muito bom, né? Então, o que o Cavs fez ontem tem muito mérito. A defesa foi excelente. E no ataque, Donovan Mitchell resolveu. O Darius Garland também apareceu bem. Inclusive, a bola da virada foi do Darius Garland, ali no quarto período. E aí, com 33 pontos de Donovan Mitchell e com a defesa brilhando no último quarto, o Cavaliers conseguiu garantir sua 20ª vitória na temporada. Cavaliers que tem, né? Cadê? Aqui, ó. Cavaliers que já tem 13 vitórias em casa. Cavaliers começando bem o ano, né? Excelente resultado aí pro Cavs. E uma derrota dolorida para Denver pelo jeito que o jogo foi, né? Denver merecia a vitória. Mas, assim, com o time com esse tanto de lesão, perder para Cleveland fora de casa não é lá um resultado tão ruim assim, né? Tipo assim, é ruim perder, mas não é um resultado, meu Deus, que coisa horrorosa. Não, né? O que Denver vai ter que fazer nesse mês, sem o Jokic e sem Valanciunas, Aaron Gordon, Christian Brown e, enfim, Cam Johnson, é sobreviver. É vencer os jogos vencíveis e tentar ganhar os jogos difíceis. Esse era um jogo difícil, né? Denver competiu, quase ganhou. Então, acho que o saldo não é totalmente negativo, né? Óbvio que é negativo pela derrota, mas não é tão negativo porque o time jogou bem. De fato jogou bem, vem jogando bem. Jamal Murray assumindo muito bem o papel de primeira opção, né, no ataque. O que não surpreende, né? Jamal Murray dificilmente não chama a responsa quando precisa. Ele é um cara que sempre chama a responsa quando é necessário. Ele vem chamando a responsa. Ontem não deu em vitória, mas ele jogou realmente muito bem. Mas Denver sofreu sua 11ª derrota. Outro jogo interessante que a gente teve ontem foi Knicks e Hawks, né? O Hawks sem Trae Young viajou ao Madison Square Garden para encarar o Knicks e conseguiu sair com a grande vitória, cara. Vitória por 111-99. Coletivamente, a Atlanta foi muito bem, o que é meio que padrão nos jogos em que o Trae Young não joga. É impressionante como que o coletivo de Atlanta funciona muito melhor sem o Trae Young. E aí o motivo podem ser vários, né? Talvez a defesa do Trae Young atrapalhe o coletivo. Talvez a falta de eficiência do Trae Young atrapalhe o coletivo. Enfim, vários pontos podem ser levantados sobre a questão, mas é fato que sem Trae Young, a Atlanta vem jogando melhor. Quer números para exemplificar isso? Eu trago aqui para vocês, ó. Desempenho de Atlanta sem Trae Young. 15 vitórias em 26 jogos, 57,7% de aproveitamento. Isso nessa temporada sem o Trae. Com o Trae, 2 vitórias em 10 jogos, 20% de aproveitamento. Então, né, mesmo o fã mais ferrenho do Trae tem que admitir que nessa temporada o time tá jogando muito melhor sem ele. Isso é fato. E ontem foi mais um caso. Num jogo duríssimo contra um ótimo time do Knicks fora de casa,
a Atlanta foi e venceu bem, tá? Venceu bem. No finalzinho ali o Knicks conseguiu dar uma pressionada, né? Meteu, né, 29-17 no último quarto, mas durante os 3 primeiros quartos a Atlanta foi soberano. Soberano, né? Inclusive, no segundo e no terceiro quarto, a Atlanta dominou completamente. Meteu 27-17 no segundo quarto e 34-23 no terceiro. Então a Atlanta jogou pra cacete. E aí os destaques são vários, né? Você teve Jalen Johnson com mais um triple-double, 18 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. Ele conseguiu esse triple-double em só 3 quartos, uma coisa impressionante. Você teve Alexander Walker, que sem Trae Young joga muito melhor. Os números dele sem o Trae são números assim, cara, 21,5 pontos de média sem o Trae. Bizarro que ele joga melhor sem ter o Trae ali. Ontem foram 23. E o Onyeka Okongwu ontem jogou muito, cara. 23 pontos pra ele, com 9 rebotes e 3 roubos de bola, cara. Jogaço do trio. E grande vitória, cara. Grande vitória de Atlanta. 17ª vitória do Hawks na temporada. O Hawks que vence jogos seguidos pela primeira vez desde o dia 1º de novembro, se não me engano. Né? Não desde o dia 1º, mas desde novembro o Hawks não vencia jogos seguidos e venceu ambos sem o Trae. É foda, cara, assim. Eu gosto do Trae Young, tá? Eu acho ele um ótimo jogador. Muitas vezes eu acho ele muito subestimado. Mas nessa temporada, cara, não é muito difícil argumentar contra o fato de que o time joga melhor sem ele, mano. É muito nítido, cara. E os números mostram isso, cara. Em 10 jogos com o Trae Young, a Atlanta só ganhou 2. Em 26 jogos sem ele, a Atlanta ganhou 15, mano. Pra mim é questão... É igual eu venho falando, cara. Pra mim é questão de tempo pro Trae Young rodar, velho. Assim, acho que é muito nítido que já deu, né? Já bateu o tempo dele. E é só questão de tempo mesmo pra ele estar em um novo time. Não sei qual vai ser esse novo time. Não tem especulações muito fortes sobre isso. Mas eu já tô fechado com a... Nem ideia, mas eu já tô fechado com a realidade de que o Trae Young não termina a temporada como jogador de Atlanta. Tudo aponta pra isso e os resultados de Atlanta sem ele na temporada, né, tipo, corroboram muito com essa visão. Então, é isso. Bela vitória de Atlanta, derrota aí pro Knicks, 11ª derrota do Knicks na temporada, apenas a 3ª fora de casa, tá? Aí a gente teve um outro bom jogo, né, entre Chicago Bulls e Orlando Magic, jogo bonzão, em que o Bulls conseguiu vencer graças a um puta de um quarto período, né, o Bulls dominou o último quarto, meteu 30-19 na parcial, né, conseguiu sair com a vitória por 121-114, destaque total para Matas Buzelis, 21 pontos, 9 rebotes, 7 assistências pro Buzelis, Buzelis que ontem meteu-lhe um pôster pra cima do Jalen Suggs, que foi brincadeira, viu? Uma das enterradas mais absurdas que a gente teve na temporada. Jogou muito bem. Chicago que chegou ontem à sua 8ª vitória nos últimos 11 jogos. Mano. Chicago aí vivendo um momento bom e tendo que lidar com desfalques importantíssimos. E mesmo assim conseguindo vencer. Né? O Magic não é time de bobeira. Era um jogo duro, um jogo onde Chicago não era favorito. E mesmo assim saiu com a vitória. Né? Orlando... Mais uma derrota daquelas, né, decepcionantes. 16ª derrota do time na temporada. Destaque para o Banqueiro, né, 31 pontos para ele, mas passou longe de ser... Não passou longe, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Aí a gente teve um jogaço entre Bucks e Hornets, né, jogo que foi resolvido nos últimos segundos, né, com o Giannis conseguindo o game winner, numa jogada que ele mesmo desenhou, né? Depois mostrou ali a câmera que o Giannis que desenhou a última jogada, né? E deu certo, né? Ele foi muito bem, foi mais um ótimo jogo do Giannis, Giannis voltando muito bem de lesão, né? Ontem foram... Cadê? Aqui, ó, ontem foram 30 pontos, 10 rebotes, em 11 de 18 nos arremessos, isso só em 30 minutos. O Giannis que ontem se tornou o jogador com mais atuações de pelo menos 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências na história da NBA, né? Giannis aí sempre, né, com um recorde absurdo, é impressionante como ele sempre atinge uma marca diferente.
É um jogador incrível que voltou muito bem de lesão. Muito bom ver o Giannis voltando bem. Que bom, né, que ele não tá sentindo. Em breve ele deve voltar a ter a sua minutagem padrão. Jogou muito. E ele teve uma baita ajuda do Ryan Rollins. Ryan Rollins, que é um dos jogadores que mais evoluíram da temporada passada para essa. É um candidataço, Most Improved Player. Ontem jogou demais, bicho. 29 pontos, 8 assistências, 3 roubos de bola, 1 toco, 11 de 13 nos arremessos, 6 de 7 nas bolas de 3. Cara, jogou demais o moleque. Jogadorzaço. E quarta vitória do Bucks nos últimos 6 jogos, mano. Olha aí, hein? Olha o Milwaukee Bucks dando aí uma arrancada, né? Impressionante o impacto que o Giannis tem nesse time, é surreal. Vitória importante. 15ª vitória do Bucks na temporada e 23ª derrota do Hornets, que teve como seu grande destaque com o Knipel, que eu já falei aqui, pra mim é o melhor jogador de Charlotte na temporada, é o mais consistente. 26 pontos pro novato ontem. Aí a gente teve 2 vitórias tranquilas, né? O Blazers venceu de forma tranquila o New Orleans Pelicans por 122-109. Deni Avdija, grande destaque, 34 pontos, 7 rebotes e 11 assistências pro menino Avdija, né? Ele que chegou ao seu terceiro jogo de pelo menos 30 pontos e 10 assistências na temporada. Uma temporada de All-Star do Deni Avdija, né? Tanto que eu acho que ele vai pro All-Star. Tem grandes chances. Pelo lado do Pelicans, que, né, vive aí uma sequência dura de derrotas, destaque de novo para o Zion. Né? O Zion é outro que voltou muito bem de lesão. Né? Ontem foram 35 pontos, 8 rebotes, 2 roubos de bola e 2 tocos para o Zion. O Zion que nos últimos 8 jogos tem médias de 27,4 pontos, cara. Jogando cerca de 27 minutos por noite. Tá jogando muito bem o Zion, só que não tá culminando em vitória, né? Não está resultando em vitória. O Pelicans sofreu ontem sua 28ª derrota. Lembrando que o Pelicans não tem controle da sua pick do próximo draft. Né? Essa pick é de Atlanta. Só lembrando. Já o Blazers chegou à sua 15ª vitória na temporada. E o outro time que venceu de forma tranquila ontem foi o Phoenix, né? Enfrentando o Sacramento Kings em casa. O Phoenix venceu fácil, 129-102. Devin Booker foi o grande destaque, 33 pontos para o nosso querido Devinho. Né, o Devin Booker que ontem chegou ao seu 11º jogo de pelo menos 30 pontos na temporada. Né, uma temporada muito boa do Devin Booker. Tendo um probleminha aqui ou ali com os arremessos de fora, mas no geral uma temporada bem boa. Ele está sendo o grande líder desse ótimo time do Phoenix que chegou ontem a sua 20ª vitória na temporada, a 6ª nos últimos 8 jogos. O Phoenix Suns, rapaziada, não chegava tão rápido a 20 vitórias numa temporada desde 21-22, quando o time bateu o seu recorde de mais vitórias na temporada regular, que foram de 64. Desde ali, o Phoenix não chegava a 20 vitórias tão rápido como chegou nessa temporada, cara. Um time que passa longe de ter um elenco de elite, é um elenco que, assim, se você for botar na ponta do lápis, cara, se bobear não é nenhum dos 10 melhores elencos da NBA. Se bobear não é nenhum dos 15. E mesmo assim, é um time que entrega competitividade todo jogo, cara. É muito difícil você ver um jogo do Phoenix onde o Phoenix não compete. É um time extremamente competitivo, é um time extremamente organizado, é um time que sabe muito bem o que fazer com a bola e sabe jogar muito bem sem ela também. Defensivamente muito sólido, ofensivamente muito seguro, né? Jordan Wood é impressionante, cara. O trabalho desse cara é uma coisa de louco. Hoje é o meu palpite para Coach of the Year, tá? Eu até falei ontem sobre isso, que pra mim os grandes favoritos a Coach of the Year hoje são Jordan Wood, Mike Brown e Joe Mazzulla. Pra mim são os 3 favoritos, com o Jordan Wood pra mim sendo o meu favorito. O trabalho dele é absurdo, ainda mais considerando o elenco que ele tem na mão, um elenco que, né, tá sem o Jalen Green, que quase não jogou na temporada, e considerando que é o primeiro ano dele como head coach, cara. É bizarro, é realmente bizarro o que esse cara tá fazendo, trabalho incrível, e ontem mais uma vitória na conta do Phoenix. Sacramento Kings bateu sua 27ª derrota, destaque pro Russell Westbrook, que ontem se tornou o armador com mais pontos na história da NBA, ele superou, né, o Oscar Robertson, ele é o líder entre os PGs em pontos, e ele também se juntou a LeBron James
como os únicos jogadores a estarem no top 15 em pontos e no top 10 em assistências, né? Temporada muito boa do Westbrook, cara. Independente da campanha coletiva, individualmente o Westbrook tem tido um ano muito bom, quebrando recordes, né? Recentemente ele superou o Magic Johnson em assistências, se tornou o armador com mais rebotes na história também. Temporadaça do Russell Westbrook, né? O que é um tapa na cara de todo mundo que não quis assinar com ele, né? O senhor Denver Nuggets teve a chance, Denver não quis. Né? Vários outros times tiveram a chance de assinar com o Westbrook, não quiseram. Ele tá entregando um ano muito bom, cara. É um ano muito bom do Westbrook, sendo uma das poucas coisas boas desse time do Kings, tá? Uma das poucas coisas boas. Enfim. O tempo é senhor da razão. Eu falei, galera, vale a pena assinar com o Westbrook. Não existe o Westbrook não ter contrato. A galera tem que ouvir o titio mais vezes, né? Tem que ouvir mais o titio. Enfim, os últimos jogos. Aqui poupa tempo, o OKC passou o carro no time reserva do Warriors. O Warriors ontem optou por poupar os seus titulares para o jogo de hoje contra o Jazz. Uma decisão que eu particularmente não concordo. Acho que o Warriors deveria ter jogado com os titulares para aproveitar o bom momento. Ah, mas era um jogo contra o OKC, era a derrota certa. Eu não acho, cara. Apesar do Thunder, obviamente, ser favorito contra o Warriors, independente de quem jogasse lá no Golden State, cara, o OKC desde o Natal não vem sendo tão dominante assim. Claro, venceu todos os jogos desde o Natal, mas assim, tomando muito ponto, a defesa dando uma oscilada. E, cara, o Golden State vem numa sequência muito boa de jogos, vencendo jogos seguidos e jogava em casa. Eu acho que o Warriors errou em ter poupado ontem. Eu acho que se joga com os titulares, dava sim pra ter vencido o OKC. E aí poupava hoje contra o Jazz, que é um jogo mais fácil, né? O Jazz vai ser duro, tá? Não vai ser fácil ganhar do Jazz, não. Mas em comparação ao OKC, é um jogo mais fácil. Eu, em situações de back-to-back, eu nunca sou a favor de poupar no jogo mais difícil. Pra mim tem que poupar no jogo mais fácil. Joga o jogo mais difícil a vera. Mas é minha visão. Tem gente que concorda com o que o Warriors fez. Eu acho uma loucura. E o Warriors, cara, foi amassado. Assim. O Thunder não tomou conhecimento. O Chet Holmgren fez o que quis. Dominante na defesa. 15-15 com 4 tocos. O Shea também, né, em menos de 30 minutos, marcou 30 pontos. Numa tranquilidade tremenda. Vitória dominante, tranquila, sem muito o que dizer. Thunder chegando a 30 vitórias. O primeiro time a chegar a 30 vitórias na temporada. E o Warriors com sua 17ª derrota. E no último jogo da noite, a gente teve o Lakers vencendo o Memphis Grizzlies lá na Crypto.com Arena. Lakers ainda sem Austin Reeves, sem Hashimura, enfim. Vitória por 128-121. Não foi um jogo dominante do Lakers, muito longe disso. Foi um jogo onde o Lakers teve momentos bem ruins, né? O final do terceiro quarto foi muito ruim. A metade final do segundo quarto foi muito ruim também. O próprio Luka, né, que terminou o jogo, né, com números, né, bem, né, impactantes, né, terminou com 34 pontos e tal. Cara, até o segundo tempo, o Luka vinha fazendo um jogo bem ruim. O segundo tempo dele foi muito bom. O segundo tempo do Luka foi bem melhor. Mas o primeiro tempo dele foi horroroso. Quem jogou bem durante todos os quartos foi o LeBron. O LeBron fez um jogo muito consistente. 31 pontos, 9 rebotes e 6 assistências pro velho. Ele jogou muito bem. Mas o Luka oscilou pra caramba. A defesa, obviamente, sofreu em vários momentos. O time cometendo muito turnover, problemas no perímetro, enfim. Aqueles problemas de sempre. Então não foi uma vitória dominante, não foi uma vitória linda do Lakers, mas o final do jogo foi muito bom. O quarto período do Lakers ontem foi muito bom. Foi um dos melhores quartos períodos do Lakers na temporada, na minha opinião. Defendeu bem, atacou bem, de forma organizada. Teve ali um Vanderbilt e um Laravia matando bolas de 3 ali na reta final. Teve um Luka capitalizando muito bem na média distância e no garrafão, conseguindo também achar bons passes. O LeBron aparecendo bem no começo e no final do quarto período. Jackson Hayes tendo um ótimo impacto no garrafão. Inclusive ontem, J.J. Redick bancou, né? Colocou o Ayton no banco e fechou com o Jackson Hayes. O Ayton que vem numa sequência bem ruim de jogos, né? Contra Detroit e ontem. Foram jogos muito ruins do DeAndre Ayton. Então, o quarto período do Lakers foi muito bom. O quarto período foi muito bom. E aí, o Lakers saiu com o resultado, né? Memphis Grizzlies sofreu sua 19ª derrota.
E o Lakers sua 21ª vitória na temporada, tá bom? Então é isso, minha gente. Sobre os jogos de ontem, é isso. Ó, consegui fazer em menos de meia hora, hein? Olha aí, hein? Aqui eu cumpro o que eu falo. Obrigado, tá? Obrigado pela audiência nesse sábado. Hoje ainda vai ter a atualização da nossa corrida pro MVP, então fica ligado pra não perder. Grande abraço, tamo junto. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar a notificação, de usar o cupom SUSHI10 lá na Centauro pra começar o ano já, né, dando aquela encorpada no guarda-roupa, que é sempre bom. E valeu, minha gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Beijo no seu coração e tchau.